Estamos dando continuidade aí ao vídeo anterior, onde falamos sobre a parte da proximidade e a parte da conquista, e houve uma interrupção aí no vídeo devido à memória do aparelho ter acabado no momento. Mas nós vamos dar aqui continuidade a esse estudo. Então vemos aqui que a fase da conversa, ou seja, do diálogo. É interessante ressaltar que muitas das vezes no começo do namoro há mais diálogo, há mais conversa. O homem procura partilhar mais os seus pensamentos com a sua namorada, com a sua futura esposa. A mulher também da mesma forma. Se ela vai projetar alguma coisa, ela conversa com ele, ela há um diálogo. Mas depois que casa, muitas pessoas não querem mais dialogar. Querem, se for comprar alguma coisa para dentro de casa, compra quando o marido vê, já está tudo comprado. O homem também da mesma forma, vai comprar alguma coisa para dentro de casa, quando a mulher vê, já está tudo comprado. Um móvel, ele não conversa. Não estou dizendo isso no caso de um presente, de uma surpresa, eu estou falando isso no caso de coisas cotidianas e que muitas das vezes não há mais uma conversa, não há um diálogo. Não se tem tempo mais para estar dialogando. Ou seja, e também é necessário ressaltar que diálogo é uma conversa entre duas pessoas. Diálogo, ninguém consegue dialogar sozinho. Então, diálogo é uma conversa entre duas pessoas. E é necessário também que, para que possa haver um diálogo, é preciso algumas coisas para que nós possamos ter um diálogo sadio com alguém. Primeiramente, se você quer dialogar com alguém, você tem que estar pronto para ouvir. Então, se você só quer falar e você não quer ouvir, isso não é diálogo. Isso não é diálogo. Então, tem pessoas que só querem falar, mas não querem ouvir. Não querem ouvir. Então, eu acredito que, para que a gente possa dialogar, primeiramente, nós temos que estar pronto para ouvir. A Bíblia, no livro de Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 19, diz assim: todo homem, ou seja, todo homem ou toda mulher, esteja pronto para ouvir, tardio em falar e tardio em se irar. Pronto para ouvir, tardio em falar e tardio em se irar. Hoje as pessoas estão fazendo ao contrário. Estão se irando primeiro, estão falando primeiro e ouvir se tiver tempo. Ou seja, ninguém quer ouvir. A maioria não quer ouvir. Então a pessoa tem que ser tardio para falar e pronto para ouvir. Você quer falar, mas você não está pronto para ouvir, então não é um diálogo. Você não está pronto para conversar com uma pessoa. Então, nós precisamos estar pronto para ouvir. E saber também que quando você falar, o que você falar, aquilo vai retornar para você. Aquilo vai retornar para você. Então é necessário alguma coisa. Para que possamos ter um diálogo, precisamos estar pronto para ouvir. Quer ter diálogo? Você está pronto para ouvir? E talvez então, quando você chamar a pessoa para conversar, tem muitos relacionamentos agora que estão de mal, o marido com a mulher, o namorado com a namorada, o noivo com a noiva, e não consegue mais se aproximar, porque quando se aproxima é briga, não tem uma conversa sadia. Por que isso? Muitas pessoas só querem, quando chegar para falar, procura ouvir primeiro, deixa a pessoa falar. Não interrompa a outra pessoa, porque é uma coisa horrível. Tem gente, meus irmãos, que ela interrompe tanta outra pessoa. Quando a pessoa vai falar, ela corta. Quando a pessoa vai falar, ela corta. Ela nunca deixa a outra pessoa falar. Então é uma coisa horrível. Nós vemos isso, tem gente que tem esse comportamento. Se você tem esse comportamento, mude esse comportamento, porque é um comportamento horrível. As pessoas não vão querer conversar com você. Porque se você é uma pessoa que só quer falar, mas nunca quer ouvir, tem gente que chega para você, vai conversar com você, começa a descarregar, falar. Na hora que você vai falar alguma coisa, vai dizer: olha, eu agora não posso, estou ocupado, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Aí a pessoa vai desanimando, vai deixando de querer dar atenção a você, não vai querer mais conversar com você. E se você também, quando a pessoa vai dialogar com uma outra, você pergunta, por exemplo, a mulher está brigada com o marido brigado com a mulher, ou vice-versa, o casal não está muito bem. Então ele vai perguntar: o que está acontecendo com você? Talvez a pessoa tenha medo de falar para você o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque quando fala para você o que está acontecendo, você vem logo todo revoltado, todo irado e se ira tanto que a pessoa
A pessoa prefere dizer, não está acontecendo nada não. Se cala, não há um diálogo. A pessoa começa a ficar isolada. Por quê? Você não está pronto para ouvir. Você está mais pronto para se irar, para se revoltar e para falar do que para conversar e para ouvir. Então, se você quer realmente saber, você vê a mulher quieta, alguma coisa está acontecendo. Você vê o seu marido quieto demais, alguma coisa está acontecendo. Mas quando você se aproxima dele para conversar, ou dela para conversar, pergunte para a pessoa, esteja pronto para ouvir. Porque de repente vai vir sobre você uma crítica, vai vir sobre você uma reclamação de alguma coisa. Então você tem que estar pronto para ouvir. Você vai perguntar o que está acontecendo, mas você não quer saber. Quer perguntar, mas não quer saber. Tem gente que quer perguntar, mas não quer saber, né? Existe essa diferença. Quer perguntar? Tem que querer saber também. Então tem que estar pronto para ouvir. De repente a pessoa vai dizer, olha, eu não gostei daquela palavra que você me falou, eu não gostei desse comportamento que você fez, é por isso que eu estou triste, é por isso que eu estou assim, é por isso que eu estou assim. Esteja pronto para ouvir. Esteja pronto para ouvir. Então, num diálogo, se você quer diálogo, a primeira parte é estar pronto para ouvir. Tardio para falar e tardio para se irar. Não seja uma pessoa revoltada, não seja uma pessoa explosiva demais. As pessoas vão ter medo de conversar com você. Se o pai ou a mãe é aquela pessoa explosiva demais, a criança tem medo de conversar. A criança tem medo de falar o que está acontecendo com ela. Porque há pessoas que só querem ser explosivas e reclamar. Se a mulher é aquela mulher explosiva que o marido não consegue falar nada com ela, o marido não vai querer conversar com você. Se o marido é aquele homem explosivo, aquele homem rancoroso, que qualquer coisa já se explode e fica nervoso, a sua esposa não quer conversar com você. Se o patrão é aquele patrão explosivo, aquele patrão que o funcionário não vai querer contar nada para você. Não vai querer. Se o pastor é aquele pastor explosivo, também irado, a sua ovelha não quer conversar nada com você, não vai querer conversar nada com você. Se o amigo é aquele amigo explosivo, aquele amigo também que não está pronto para ouvir nada, não pode se contar nada, o seu amigo não vai querer conversar com você. Então precisamos, estar pronto para ouvir. Seja uma pessoa capacitada para ouvir. Ore a Deus, peça a Deus graça, peça a Deus paciência, peça a Deus o fruto do Espírito. Jesus, ele disse que nós precisamos ser mansos e humildes de coração. Paulo, ele fala sobre o fruto do Espírito, sobre a mansidão, lá no capítulo 5 de Gálatas, ele fala sobre a mansidão, ele fala sobre o domínio próprio. Então precisamos ter mansidão para que possamos ter um diálogo saudável com alguém. Pronto para ouvir? Outra coisa, para que possa se haver um diálogo, é saber falar. Você sabe falar? Tem gente que não sabe falar. Tem gente que a palavra dessa pessoa é uma palavra agressiva. É uma palavra que ela não tem... É o chamado aí, o falso chamado aí. Eu falo o que vier na telha. Eu sou muito sincero. Tem gente que se esconde através dessa capa de sinceridade aí e magoam as pessoas. Ela não tem ali um controle na sua língua. Ela é uma pessoa que ela diz, eu sou muito sincero. Quer saber? Eu sou muito sincero. O que tiver de falar, eu falo. E se que tiver de falar, você fala, você magoa as pessoas. Você tem que saber como falar, como passar essa informação para alguém. Às vezes tem gente que a pessoa está daquele jeito ali, né? Você é assim, 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 assim. E você acaba. Você é imprestável. Você está fedorento, você está mal arrumado. Então, ele não sabe falar, não sabe conversar. Então, essa crítica explosiva vai fazer também com que a pessoa se revolte, ou com a pessoa não venha te ouvir. Você quer que tenha um diálogo sadio? Saiba falar também. Saiba conversar, saiba passar uma informação. Vou te dar um exemplo aqui, muito simples. A Bíblia diz aqui, a palavra do Senhor diz em Provérbios, capítulo de número 15, versículo 1, uma palavra que eu amo muito, que diz assim, a palavra branda, ela desvia o furor, ela desvia a ira, mas a palavra dura, ela suscita a ira. A palavra branda desvia o furor, Provérbios 15, 1. Mas a palavra dura suscita a ira. Vou te dar um exemplo aqui, muito simples aqui. O marido chega em casa, dando um exemplo.
o arroz não está pronto, a comida não está pronta. Ele veio para almoçar e a comida não está pronta. E ele chega de repente e fala assim: poxa, você sabia que eu vim almoçar essa hora, a comida não está pronta até agora? E ele vai explosivo, ele começa a discutir, ele começa a brigar. E a mulher vai: você está pensando que eu estou aqui sozinha? Você está pensando que eu não tenho nada para fazer? Você está pensando aqui que eu estava à toa? E aí a briga começa, a briga está instalada, porque ele chegou com uma palavra dura. E a palavra dura suscita ira. Automaticamente houve o retorno e a mulher também falando da mesma forma. Toda pedra que você jogar para cima, ela vai cair de volta, né? E ela pode cair na sua cabeça. E se você jogar um vidro para cima, aquele vidro cai no chão, se espalha e os cacos de vidro vai para tudo quanto é lado e pode ferir muita pessoa. Assim também a pessoa que não se controla na sua língua. A pessoa que não se controla na sua língua e a palavra sai rasgando todo mundo, ela fere muita gente com a sua palavra. Então tem gente assim. Agora, se ele chegasse, olha só, o mesmo assunto dito de uma forma diferente. O marido chega em casa, o arroz não está pronto, a comida não está pronta. Ele chega e fala assim: poxa, o que aconteceu? Por que o arroz não está pronto? Por que a comida não está? Aconteceu alguma coisa? Aí a mulher viu a mansidão dele na palavra, ela vai falar o quê? Poxa, o gás acabou, não tive tempo, aconteceu isso. E realmente, às vezes, o gás tinha acabado. Mas só que quando ele chega só reclamando com a palavra dura e não procura saber o que aconteceu primeiro para que ela não viesse fazer a comida, ele já sai explodindo. E a mulher se explode também da mesma forma. Tem mulher que, por exemplo, o marido chega em casa estressado, chega do serviço cansado. Às vezes, muitas das vezes, teve um problema com o patrão, teve um problema com o funcionário, teve um problema com um amigo, e quando ele bota o pé dentro de casa, a mulher: olha, você já sabe o que aconteceu? O seu filho fez isso, a sua filha fez aquilo ali, o vizinho reclamou assim, e a mulher começa a falar tanto no ouvido, e o homem se explode logo daqui a pouquinho. Ele já começa a brigar. Ou ela chega logo, ela não procura saber o que aconteceu. E ele: isso é hora de chegar em casa? Você chegou em casa nessa hora? Eu estava esperando até isso aqui. E começa a falar de uma forma e o homem já se explode. Você acha que eu estava à toa? Você acha que eu estava fazendo o quê? E ele já sai para a rua já também. E aí o problema está instalado. Mas se ela chega, espera seu marido chegar dentro de casa. Espera seu marido sentar. Espera seu marido refrescar a cabeça. Espera a pessoa refrescar a cabeça para que você possa iniciar um diálogo também com a pessoa. Então é necessário saber o tempo de falar. É necessário saber como falar. O que aconteceu? Chegou tarde hoje. Aí você espera a pessoa responder o que está acontecendo. Poxa, o pneu furou, acabou o combustível. Então, às vezes, aconteceu realmente alguma coisa. Às vezes tem uma razão para aquilo ali. Né? Passei mal, aconteceu isso, tive que parar no hospital, ou teve alguém que passou mal, fui ajudar. Então, às vezes, teve um motivo, teve uma razão, mas a pessoa é tão explosiva, o outro é tão explosivo e sai logo falando, descarregando em cima da outra pessoa, que ela não consegue mais ter um bom diálogo. Então, a palavra dura, ela suscita a ira. Então, se você quer conversar com alguém, se você quer ter um bom relacionamento com alguém, procure saber falar com as pessoas. Procure saber falar, tá bem? Então, essa é a segunda parte aí do nosso estudo, namoro no casamento. Espero que você tenha gostado. Medite nessas palavras e você pode ver aí que nós estamos dando base bíblica para isso, citando os versículos bíblicos, para mostrar que as palavras não vêm de nós. As palavras são do Senhor. Nós estamos aqui só transmitindo e traduzindo o que a própria Escritura ela está dizendo, tá bom? E que Deus abençoe sua vida, abençoe seu casamento, abençoe seu relacionamento, que neste momento Deus venha repreender sobre o seu relacionamento tudo que não é da tua vontade, tudo que não é do teu agrado, toda influência maligna, toda influência negativa, que Deus venha te dar sabedoria no falar, sabedoria no agir, calma, paciência, o fruto do Espírito. Que Deus abençoe seu lar, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus, é o que eu peço e agradeço a Deus. Então, se você gostou do vídeo, também você esteja aí acessando os outros vídeos aí,
Tá bem? Que Deus abençoe sua vida. E no próximo nós vamos dar continuidade ainda a essa fase do namoro. Isso não acabou ainda. Nós vamos analisar em mais etapas do namoro que está se acabando, que no casamento não tem mais. É preciso reavivar o namoro no casamento. Então nós vamos falar sobre a fase do carinho e a fase da atenção. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a fase do carinho e a fase da atenção. E também eu acredito que vamos conseguir falar sobre a fase da brincadeira. Então, temos ainda a fase das palavras, do respeito, do esforço. Então, temos outros pontos ainda a falar sobre a fase do namoro e que essas características que existem no namoro e que no casamento está acabando. Vamos reavivar o namoro no casamento. Que Deus continue abençoando sua vida. Eu agradeço a sua atenção em nome de Jesus. Amém.